Olá, me chamo Gilmar Oliveira e faço parte do programa de pós-graduação em Ciências Farmacêuticas do Cifarma, da Universidade Federal de Ouro Preto, a UFOP, e sou orientada pelo professor e doutor Wander de Jesus Jeremias e vou apresentar para vocês a pesquisa intitulada Avaliação da atividade celulolítica de extrato de cupim usando carboximetilcelulose em ensaio in vitro. O estudo pertence à linha de pesquisa de Química e Farmacologia de Substâncias Bioativas e foi desenvolvido no Laboratório de Farmacologia Experimental da Universidade. A equipe é composta por mim, aluna de mestrado do Cifarma, pela Lorena Ribeiro Castro, aluna de iniciação científica em ciências farmacêuticas, e pelo orientador, o Dr. Wander de Jesus Jeremias, e a co-orientadora, a doutora Dênia Saúde Antunes, que fazem parte do corpo docente do Cifarma. As celulases são um complexo de enzimas digestivas responsáveis pela hidrólise da celulose em disacarídeos ou monossacarídeos, como, por exemplo, a glicose. Elas podem ser classificadas de acordo com seus substratos, sendo elas hexoglucanase, endoglucanase e beta-glicosidase. O carboximetilcelulose pode ser hidrolisado pelas três classes, mas preferencialmente pela endoglucanase. Elas podem ser encontradas em animais ruminantes e em micro-organismos presentes em intestinos de cupins. E, além disso, podem ser aplicadas em grandes escalas em processos biotecnológicos em indústrias tais como alimentícia, têxtil, de biocombustíveis, entre outros, fato que impulsiona as pesquisas sobre seu mecanismo de ação. Com isso, os objetivos desta pesquisa foram obter extratos enzimáticos de diferentes partes do corpo de cupim, quantificar as proteínas totais e avaliar a atividade celulolítica desses extratos obtidos. Para a obtenção dos extratos enzimáticos, os cupins foram imobilizados por congelamento, separados por castas, seguidas da sua dissecação de maneira a separar a cabeça de seu abdômen, formando uma massa de corpos inteiros e uma massa de abdômenes. Essas massas foram então maceradas em nitrogênio líquido e homogeneizadas em tampão acetato de sódio. Após a agitação, eles foram centrifugados e os sobrenadantes resultantes foram filtrados e deram origem aos extratos enzimáticos. Além disso, outro extrato proteico obtido de Trichoderma viride, isolado de cupins e submetido a procedimentos de enriquecimento da atividade enzimática, foi gentilmente cedido pelo Dr. Hélio Rídio Babá e será utilizado também para fins de comparação. Para quantificar as proteínas totais de cada extrato enzimático obtido, foi realizado o método de Lone, utilizando o reagente de Foley cicator e uma curva de padrão de albumina de soro bovino. Essa curva foi construída para possibilitar a conversão dos valores de absorvância obtidos das amostras em respectivas concentrações de proteínas. Para a reação colorimétrica, 100 microlitros dos padrões ou das amostras ou do branco foram adicionados juntamente com 1.000 microlitros do reagente de cobre por 10 minutos. Em seguida, 100 microlitros do reagente de fólium foi acrescentado, homogeneizado e incubado por mais 10 minutos. Após a formação de cor, foi realizada a leitura espectrofotométrica a 625 nanômetros. De acordo com o princípio do método utilizado, a coloração azul é resultante da reação da proteína com o cobre e a redução do reagente fólium. A atividade celulolítica foi mensurada através do ensaio utilizando carboximetilcelulose CMC como substrato. Assim, foram utilizados 50 microlitros das amostras e do zero, com a adição de 50 microlitros de solução de substrato a 2%. Após incubação por 30 minutos em banho-maria a 50 graus Celsius, 10 microlitros de solução de parada foi acrescentada. No branco da enzima, esses extratos enzimáticos foram adicionados após a solução de parada, para averiguar qualquer tipo de catálise não hidrolítica. Para determinar a quantidade de glicose formada como produto de reação, o teste de glicose oxidase foi utilizado com a leitura espectrofotométrica a 490 nanômetros. Além disso, uma curva padrão de glicose foi estabelecida para possibilitar converter os valores de absorvância dos extratos agora em concentrações de glicose. A partir dessa metodologia, foram obtidos um rendimento de 88,8% do extrato de corpo inteiro e 70% de rendimento para o extrato de abdômen, a partir da massa de cupins e os volumes de tampão utilizados.
Para calcular as concentrações de proteínas totais dos extratos enzimáticos obtidos, os dados foram plotados no gráfico semilogaritmo que é mostrado a seguir, cujas concentrações de padrão formaram o eixo X em função de suas leituras espectrofotométricas no eixo Y, obtendo-se assim uma equação da reta equivalente a esses pontos. Ao alcançar o valor referencial de 0,99 para o coeficiente de correlação angular, foi possível utilizar a equação da reta. Com isso, foram encontradas as concentrações de 495,36 mg por ml para o extrato de corpo inteiro, 670,08 para o extrato de abdômen e 397,4 mg por ml para o extrato de tricoderma viride. Já para avaliar a atividade celulolítica desses extratos, utilizando a equação da reta de padrão de glicose mostrada no gráfico, foram obtidas as seguintes concentrações de glicose: 0,069 mg por ml, já convertendo as unidades, para o extrato de corpo inteiro, 0,118 mg por ml para o extrato de abdômen e 0,287 mg por ml para o extrato de tricoderma viride. Assim, mediante os dados obtidos, foi constatado que todos os extratos apresentaram uma considerável atividade celulolítica de conversão de carboximetilcelulose em glicose. Além disso, foi observado que o extrato de tricoderma viride possui menor teor de proteínas, mas possui a maior capacidade de hidrólise. Isso pode significar que esse extrato possui celulases com maior afinidade ao substrato utilizado, demonstrando a importância de procedimentos de purificação e de enriquecimento. No entanto, os demais extratos produzidos aqui já podem ser aplicados como ferramentas biotecnológicas. Para finalizar, gostaria de agradecer ao UFOP e aos órgãos de fomento, a FAPEMIG, CNPq e a CAPES. Essas são as referências utilizadas. Obrigada por assistir.